Hoje recebemos o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Ronaldo Marzagão. O secretário foi capitão da Polícia Militar, promotor e procurador de Justiça, assessor técnico do secretário de Segurança do governo Montoro, assessor jurídico do Ministério da Justiça, tendo ainda ocupado a presidência do Conselho Federal de Entorpecentes. É uma honra tê-lo aqui, secretário. Eu que tenho honra em recebê-la. O crime e os criminosos adaptam-se com uma velocidade, secretário, impressionante. Mudam de tática e fazem novas vítimas. A exemplo do sequestro por telefone. Por que a polícia parece estar sempre atrás, ou parece estar sempre um passo atrás do crime? A mutação dos meios e modos criminosos é extremamente rápida, não é? É quase impossível a gente prever a adaptação dos criminosos às novas formas de combatê-los. Por isso é que não existe criminalidade zero em lugar algum do mundo. Por isso é que não existe criminalidade zero em lugar algum do mundo. Mesmo nos países mais civilizados, Suíça, países de primeiro mundo, não existe criminalidade zero. Então, nessa mesma linha, a internet é tida por muitos como terra de ninguém, o senhor sabe disso. Como a polícia vem agindo nesses casos? Ela está se adaptando para combater os crimes eletrônicos? O que o senhor acha? Sim, está se adaptando. Já temos a Delegacia de Crimes Eletrônicos e temos um problema muito grave. É que alguns provedores, os maiores, têm sua sede fora do Brasil, alguns nos Estados Unidos. E nós temos muita dificuldade de obter informações, até mesmo com ordens judiciais. Isso está sendo objeto de uma conversa inicial. Esteve aqui uma subsecretária de Estado americana há cerca de uns 15 dias, conversamos a respeito disso e pedimos a ela, não é, que estude a possibilidade de, através de tratados internacionais, nós termos um acesso mais rápido e mais fácil aos provedores americanos. Mais agilidade. Né? Mais agilidade, para que se possa esclarecer os crimes. Muito bem. Secretário, recentemente em São Paulo, voltou a moda o roubo a banco, numa modalidade ainda mais violenta do que a anterior, né? Bom, dados não oficiais apontam números superiores aos da polícia. O que é fato e o que é boato com relação ao roubo a banco? Bem, em relação ao roubo a banco, no primeiro trimestre de 2007, nós tivemos uma queda em relação ao primeiro trimestre de 2006, uma queda de quase 13%. O que ocorreu foi o seguinte: houve principalmente 2 roubos em que a violência contra pessoas, uma mocinha que infelizmente foi atingida, e depois no Tatuapé um outro caso em que atingiram um PM e 5 outras pessoas, né? Enfim, a violência contra as vítimas, contra as pessoas foi muito forte. Então isso deu uma sensação de que o número de roubo a bancos havia crescido, quando na verdade ele diminuiu. É uma modalidade criminosa que tem sido combatida por nós, com bastante severidade, e estamos empregando todos os meios que temos, preventivos e repressivos, para diminuir ao máximo essa modalidade criminosa. Quer dizer, por outras palavras, secretário, é como se esses roubos a banco tivessem sido assim, mais agressivos, então dando essa impressão de que... Exatamente, pela agressividade, por haver vítimas, a impressão que se dá, a sensação é que houve um número maior. Certo. Não houve um número maior. O que houve foi que, em alguns casos, houve muita violência por parte dos autores e, diga-se, estão todos os autores do roubo a banco foram descobertos. Ótimo. E quase todos já estão presos. Secretário, o Estado de São Paulo tem vivido acuado desde os ataques do PCC de maio do ano passado. A prisão de alguns chefes da organização basta para desarticulá-la? Ou como a hidra, de cada cabeça cortada, brotam outras 2? Bom, não, a simples prisão não. O nosso trabalho tem sido constante, um trabalho de inteligência,
Nós já prendemos só esse ano, de 1º de janeiro para cá, mais de 140 integrantes de uma organização criminosa, sem dar só um tiro, por intermédio do trabalho de inteligência, e isso mostra a sua tese de que a cabeça da hidra, enfim, corta parecem outros, né? Mas ao lado disso também é um trabalho de inteligência muito forte, no sentido de asfixiamento econômico dessa organização. Recentemente o Ministério Público apresentou uma denúncia em juízo, houve um rastreamento muito grande das contas dessa organização, e ao lado disso tem havido um combate muito forte ao tráfico de entorpecentes. Para se ter uma ideia, só no 1º trimestre desse ano, nós apreendemos 3 toneladas e 100 quilos de cocaína e 15 toneladas e meia de maconha. Isto é uma forma de descapitalizar o crime, principalmente o crime organizado, né? E descapitalizá-lo, que é uma forma de sufocá-los. Ou seja, a polícia está entrando com os 2 pés na casa do PCC. Sem dúvida, sem dúvida. Secretário, na sua opinião, presídios de segurança máxima, e nós sabemos que o senhor foi um dos mentores, né, por exemplo, como de Catanduvas e regimes especiais, como o RDD, são eficientes? Para o propósito, principalmente o RDD, para o propósito da lei, esses presídios são eficientes, porque o propósito é o isolamento, né? Mas ainda que assim não fosse, eles seriam sempre necessários, porque há casos de bandidos de alta periculosidade que outra solução não há, senão isolá-los. No entanto, Marcola, um dos líderes do crime aqui em São Paulo, acaba de deixar o RDD, mas não sem antes ser flagrado num diálogo assustador com um dos membros da sua facção criminosa. Secretário, a culpa é do sistema que não recupera ou do bandido que não tem recuperação? Bom, eu digo o seguinte, o sistema é falho, o sistema não é perfeito, mas nós temos de acreditar sempre na melhora, olhar para frente, né? Acreditar sempre na melhora. E eu acho o seguinte, temos algumas experiências bem-sucedidas em São Paulo, nos chamados centros de ressocialização. São estabelecimentos penais menores que abrigam criminosos primários e procuram esses estabelecimentos, não é? Dar a eles, enfim, trabalho, dar a eles ocupação, e o que se tem observado é que o nível de reincidência de pessoas egressas desses centros de ressocialização é muito menor do que da rede comum. Então, eu acho que a gente tem de acreditar, não? Recentemente, foi flexibilizado o Estatuto do Desarmamento. Afinal, secretário, a população deveria andar armada ou precisa confiar na polícia? Eu acho que a população não deve andar armada e deve confiar na polícia. Eu acho que a população não deve andar armada e deve confiar na polícia. Secretário, a questão da segurança está intimamente ligada com quem a faz. Por que não se investe mais na pessoa do policial para torná-lo menos suscetível à corrupção? É uma questão de prioridade ou falta dinheiro mesmo? A qualidade do policial, ela é fundamental na política de segurança do governo. A qualidade, inclusive se sobrepondo à quantidade, não são conceitos antinômicos. O ideal é se ter a quantidade qualificada pela qualidade, né? Mas a qualidade é fundamental. A qualidade do policial requer um policial bem treinado, bem formado, satisfeito com seus salários, enfim, com seus equipamentos, né? Tudo isso faz parte de uma política de Estado, de uma macropolítica de segurança, e a qualidade do policial é um item fundamental. Agora um assunto importante também, secretário. O Disque Denúncia acaba de bater recorde. Foram mais de 10 mil casos resolvidos só em 2007. O que isso representa no universo das ocorrências policiais?
tem uma representatividade muito grande. Tão grande que eu entendo que o Disque Denúncia deve ser mais divulgado ainda, deve ser mais prestigiado ainda, e recentemente houve até a entrega de prêmios, não é, a policiais que se destacaram nesse trabalho. É um trabalho muito importante, não só para o esclarecimento de delitos, mas também para a estatística policial. Claro. Então, acho que, enfim, é algo que o trabalho deve ser prestigiado, né? Bem, secretário, nós estamos assim no finalzinho do nosso primeiro bloco, mas eu não poderia deixar de contar ao telespectador, aliás, pedir que o senhor contasse sobre esse projeto fenomenal chamado de Virada Social. O senhor, como um dos criadores desse projeto, poderia explicar melhor do que ninguém. Esse projeto nasceu aqui na Secretaria da Segurança e tem inspiração no próprio projeto de governo do governador José Serra. Ele tem em mente uma premissa de que a inclusão social é uma forma de prover segurança pública. A inclusão social é uma forma de prover segurança pública. Nós temos a ideia muito firme, no sentido de que em determinadas regiões onde o Estado se apresenta carente ou insuficiente, e o índice de criminalidade, em razão disso, é muito alto, porque o crime não admite vácuos. Onde há vácuo, o crime se instala. Onde há vácuo, o crime se instala. Alguém substitui, né? Alguém substitui. A necessidade de uma ação policial forte, nos termos da lei, respeitando a lei, evidentemente, para estabilizar policialmente a área, dar àquela população o que ela merece da polícia, que, enfim, que é proteção e serviços, não é? A polícia está aí para servir e proteger a população, e estabilizando, num segundo momento, a polícia continua dando garantia, já sem aquele efetivo tão grande, mas continua dando garantia, para que os órgãos governamentais e não governamentais ingressem com ações sociais, outorgando, principalmente às crianças e adolescentes, oportunidades na vida que façam-nas crer que há opções de vida fora do crime. Que, em geral, nessas comunidades carentes, quando o crime se instala, principalmente na modalidade de tráfico de entorpecente, sim, eles formam uma estrutura piramidal e nessa estrutura eles arregimentam crianças e adolescentes. Então, atuar, depois estabilizado policialmente, perante essas crianças e adolescentes, é fundamental para a segurança pública, seja em termos imediatos, em termos médios e a longo prazo. Ou seja, é pensar no amanhã, né? É pensar no amanhã. Eu vejo como talvez a única solução para esta questão que tanto nos aflige, de locais, principalmente locais mais carentes, onde o crime pretende se instalar e se organizar. Tá certo. Bem, nós vamos parar alguns instantes. Daqui a pouco estaremos de volta nessa conversa com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Ronaldo Marzagão. Você continue aí. De volta com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Ronaldo Marzagão. Secretário, como ex-promotor, o senhor está de acordo com o controle externo da polícia pelo Ministério Público? Bom, essa é uma questão constitucional. É uma atribuição constitucional que tem o Ministério Público. A Constituição outorgou ao Ministério Público esta função. O que
que se aguarda é que haja uma regulamentação legal que defina os limites e as formas desse controle. Aguardemos, então. Aguardemos, então. Bem, agora, secretário, vamos relaxar um pouquinho, tá bem? Vamos sair desses assuntos tão sérios assim. Seja sincero, secretário, na hora que estava recebendo o cargo, qual a primeira ideia que lhe veio à cabeça? Pegar logo no batente ou fugir para bem longe? Não, a ideia é pegar logo no batente, né? Desde o primeiro momento. Como um bom combatente, né? Como um bom combatente. E para combater o bom combate, né? O secretário, pelo cargo que ocupa, precisa ser uma pessoa de muita coragem. Isso todos nós sabemos. Pois bem, quanto ao cidadão Ronaldo Marzagão, ele tem medos? Sim, alguns medos que são comuns a todas as pessoas. Por exemplo, tenho medo de cachorro bravo. Não é? Mas, com certeza, não tenho medo de exercer na plenitude as atribuições do meu cargo. Não? Mas o senhor nunca foi mordido por cachorro bravo? Não, nunca fui mordido. Graças a Deus. Graças a Deus. Não é? Diz o dito popular, em casa de ferreiro, espeto é de pau. O senhor já foi assaltado, secretário? Que arma usava o assaltante? Eu fui em uma ocasião há muitos anos, isso foi, enfim, na década de 70, e o assaltante usou uma chave de fenda como uma espécie de uma faca, não é? Me ameaçou uma chave de fenda como uma espécie de uma faca. E isso foi há muitos anos e, por incrível que pareça, terminou não me levando nenhum bem pessoal, não é? Ficou apenas no constrangimento, na ameaça. Sim, não? Claro. Foi um caso não é, atípico. Atípico. No mínimo atípico. Agora, qual foi a sensação de estar do lado de lá da arma? É horrível, né? É uma sensação horrível. Que acho que perdura, né? Perdura, traumatiza. Certamente é uma sensação horrível. O senhor já foi promotor e já atuou como advogado criminalista. O que lhe dá mais prazer? Prender um criminoso ou defender o inocente? É fazer justiça. Sim. Eu mudei de posição, mas não mudei de convicção. Né? Eu mudei de posição, mas não mudei de convicção. Né? Um homem com uma rotina tão dura quanto a sua, secretário, faz jus a um merecido descanso. O que o senhor costuma fazer nas horas vagas? Bem, eu procuro fazer exercícios físicos, andar, correr, não é? Correr. Gosto muito de atividades culturais, vou ao teatro, ao cinema, museus, exposições de arte, não é? Isso me dá muita satisfação. Gosta de música? Gosto de música, não é? Isso me dá satisfação. Pois é, eu diria se o senhor não fosse assim tão eficiente na polícia, né? Digamos assim, na chefia de polícia, cá entre nós, assim, o senhor daria um bom pagodeiro, né? Porque eu acho o nome, Ronaldo Marzagão, combina um pouco com Jorge Aragão, não é? Não combina, poderia, né? Poderia tentar, né? Quem sabe, daí eu inventaria uma quinta-feira, em vez de Zeca Feira, uma Ronaldo Feira. Ronaldo Feira, tá certo. Uma Ronaldo Feira. Bom, né? fica aí a dica, né, secretário? Fica a dica, quem sabe, né? Saindo daqui. Mas na calma a gente vai chegar lá. O que combina com pipoca, secretário? Filme de ação ou comédia romântica? Olha, não sei lhe responder, porque quando eu assisto a filme eu não como pipoca. Nunca? Nunca. Incrível. Eu acho que foi falta de hábito, viu? É que na minha geração não havia pipoca nos cinemas, então eu acho que é falta de hábito. Não sabe o que é bom ainda, hein, secretário? Estou perdendo, mas vou tentar, quem sabe. Pois é, mas e por falar em cinema, que tipo de filme o senhor gosta? Olha, depende do momento. O que mais gosta? Quando eu estou cansado e quero me distrair, eu gosto de filmes de ação. Quando eu... Ô, secretário, mais ação? Sim, não, porque o filme de ação, ele passa mais rapidamente e a gente se distrai. Não. Quando eu estou, enfim, mais descansado, eu gosto de filmes clássicos que trazem mensagens interpretativas e que a gente tem de prestar muita atenção até nos pequenos detalhes do filme para compreender o que o diretor quis passar. Né? Mais a reflexão. Mais a reflexão. Secretário, rir de tudo é coisa dos tontos, mas não rir de nada é coisa dos estúpidos. De que ri o secretário? Das gracinhas das netas.
Com certeza. Viu? Quantas netas, secretário? Duas. Duas netas, Duas. pequenininhas. São meus amores. Os nomes. Letícia e Raquel. Filhas de filha. Do meu filho. Do seu filho. Meu segundo bem. filho. Muito bem. E o que tira o seu bom humor? Trabalhos mal feitos. Eu fico de mau humor quando os trabalhos são mal feitos. Qual a arma mais eficaz no combate ao crime? O 38, a palavra ou o exemplo? E por quê? Olha, eu sempre repito que já se disse, na minha opinião, com razão, que as ideias são mais perigosas do que os revólveres. Que as ideias são mais perigosas do que os revólveres. Revólveres tomam-se, ideias não. Então, eu acho que as ideias são fundamentais. Pois é, secretário, nosso tempo está assim acabando. Infelizmente, porque assuntos não faltam ainda, né? Mas quando o senhor estiver vamos pensar mais adiante. Quando o senhor estiver transmitindo o cargo ao seu sucessor, qual frase imagina que virá à mente? Mas, por favor, hein? É verdade. Tarefa cumprida ou tarefa cumprida? Não, tarefa cumprida. Eu acho que se eu tiver, quando transmitir o cargo ao meu sucessor, não é cumprido bem os meus deveres e conseguido implementar a política de segurança, que é uma política de firmeza, mas respeitando os direitos básicos da cidadania, procurando um justo equilíbrio entre o direito à segurança e os direitos à liberdade, eu acho que eu estarei plenamente satisfeito. Quais são as dicas que o senhor daria para o telespectador? Assim, umas poucas dicas de segurança pública. Olha, a dica que eu dou é a seguinte: confie na Polícia de São Paulo e, como prova dessa confiança, comunique sempre à polícia qualquer ocorrência à vida. A polícia precisa saber do que está acontecendo para poder planejar o seu trabalho e, assim, da melhor forma possível, proteger o cidadão. Chegar ao alvo, né, secretário? Exatamente. É isso que aí. nós queremos. Então, vocês não se esqueçam, sempre informar a polícia. E confiem na polícia. Infelizmente, secretário, terminamos. Mas fica aqui o nosso agradecimento pela sua honrosa participação. Desejamos ao secretário Ronaldo Marzagão todo o sucesso do mundo, porque o seu sucesso significará a nossa paz. Então, boa sorte, secretário. Olha, eu que agradeço, eu aqui me sinto honrado, né, com a entrevista, estou sempre às ordens. Muito obrigado. E quanto a você, não se esqueça, semana que vem tem mais. Até lá.